Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as referências ou referências bibliográficas. Então essa aula ela é continuidade e complemento da aula anterior sobre as citações, né? Então uma coisa está vinculada à outra. Quando a gente consulta obras para embasar o nosso trabalho científico, né, a gente deve citá-las, dar o devido crédito aos autores, desculpa, que a gente consultou. E depois a gente deve elaborar uma lista de referências onde a gente coloca informações suficientes para que a gente possa identificar cada obra individualmente. Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês, né, alguns conceitos, quais são os elementos essenciais, né, que devem constar na lista de referências e algumas dicas de como que a gente deve elaborar de acordo com as normas da ABNT, né, de maneira que a gente possa aí ter uma noção de como fazer essa lista aí nos trabalhos acadêmicos de uma maneira geral, né, não somente para esse projeto de pesquisa ou para a monografia que vocês vão desenvolver ao final do curso, mas para todos os trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos, né, que exijam aí uma normalização, né, vocês devem adotar esse padrão. Claro, aqui vai estar muito especificado para como a UFPR, né, adotou aí as normas da BNT. Há algumas margens, né, de flexibilização, mas via de regra, né, as principais formatações, as principais padronizações, né, elas acabam sendo comuns aí em diferentes níveis de trabalho, seja ele trabalho técnico ou trabalho científico, né. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar com algumas definições, né, para a gente compreender esses conceitos, para depois a gente entender onde que a gente encaixa cada coisa. Quando a gente fala de bibliografia, a gente está falando do conjunto, né, de fontes que foram pesquisadas, né, de onde o autor da obra, né, ou seja, a gente está fazendo nosso trabalho científico, então de onde nós retiramos, né, as informações para desenvolver, né, a fundamentação teórica do trabalho acadêmico. Então, basicamente, quando a gente fala de bibliografia, a gente está falando desse conjunto aí de obras anteriores que a gente consultou para fazer o nosso trabalho. Tá? Quando a gente fala de referência, né, no singular, uma referência individual, uma referência específica, a gente está falando de um conjunto padronizado de elementos descritivos, né, que são retirados do documento que a gente leu, né, que a gente utilizou, que permite a sua identificação individual. Tá? Então, se eu li, por exemplo, a obra lá, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Então, essa é uma referência que eu utilizei para elaborar o meu trabalho acadêmico. Então, eu vou ter que apresentar em uma determinada parte do nosso trabalho, como que a gente já viu em aulas anteriores, né? Isso vai ser um elemento pós-textual, que é a lista de referências, onde eu vou colocar, né, as informações elementares que a gente vai ver na aula de hoje, para permitir que o leitor consiga localizar a obra, né, identificar qual é a obra específica que a gente referenciou do Celso Furtado, né, e como é que a gente pode localizar, caso esteja interesse, essa mesma obra, né, seja numa biblioteca, seja numa livraria, ou seja na internet, se isso estiver disponível. Tá? Bom, e por fim, quando a gente fala de referências no plural, né, geralmente a gente está se referindo, tá, à lista, né, de todos os documentos que foram citados no texto, né, que deve obrigatoriamente ser colocada após a conclusão e antes do glossário, se houver. Então, seguindo aquela aula que a gente teve sobre a estrutura, né, de um trabalho científico, exemplo de uma monografia, né, esse vai ser, né, o primeiro elemento pós-textual, né, depois que a gente escreve a conclusão do trabalho. Se a gente está fazendo um projeto, como é o caso de vocês, né, esse elemento pós-textual vai vir após o capítulo da metodologia. Então, tome bastante cuidado que mesmo no projeto de pesquisa, a gente coloca esse elemento pós-textual. Tá? Aqui ele está colocando uma definição de um trabalho já concluído. Então, geralmente um trabalho acadêmico ele vai apresentar uma conclusão e ao término, né, após a conclusão, a gente insere esse elemento pós-textual. Então, é disso que a gente vai tratar na aula de hoje. Né? Como é que a gente forma, né, organiza e que informações a gente deve colocar nesta lista de referências. Bom, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é o seguinte, né, como é que a gente vai ordenar a nossa lista. Porque a gente vai consultar diversos autores, né, diferentes tipos de obras, e como é que a gente vai colocar isso de maneira ordenada para facilitar a consulta do leitor. Né? Em primeiro lugar, a gente vai organizar as referências em ordem alfabética de acordo com o sobrenome,
né, do primeiro autor da obra que a gente consultou. Independente se tem mais, né, de um autor, sempre a gente vai organizar essa lista em ordem alfabética num primeiro nível. Tá? Quando a gente tiver, né, sobrenomes iguais ou mais de uma obra do mesmo autor, né, como é que a gente vai organizar? A gente pode adotar também a ordem alfabética, mas ela não é a mais comum e também não é a mais recomendada, tá? Porque já existe um hábito, né, na academia, não só na UFPR, mas nas outras universidades de uma maneira geral, de a gente organizar o mesmo autor, né, mas com diferentes obras, de acordo com a ordem cronológica. Tá? Então a minha sugestão é que a gente adote as seguintes regras, embora haja essa flexibilidade, inclusive lá no manual de normalização da UFPR, vocês vão ver, mas que a gente adote o seguinte: bom, primeiro ordem alfabética de acordo com o sobrenome do autor, tá? E depois ordem cronológica, quando se repetir, né, esse sobrenome do autor ou dos autores, né, pode ser que tenha mais de um autor e tenha duas obras que tenham esses mesmos coautores, né, colocar em ordem cronológica, porque isso vai facilitar na hora da consulta. Então, por exemplo, você citou o trabalho do Marx de 85, né, e depois o trabalho do Marx de 89. Quando eu for procurar na lista de referências, se eu estiver interessado no trabalho de 89, né, eu sei que ele vai ser o primeiro que vai aparecer. Né. Se eu tivesse ordenado por ordem alfabética, né, ele não seria o primeiro, né, isso não facilitaria na hora da consulta. Tá? Então vejam que aqui a gente também já tem, né, a indicação de como que a gente vai colocar na lista de referência as informações básicas. Né? Eu já vou detalhar um pouquinho mais, mas aqui a gente já pode ver o seguinte, que a gente dá um destaque, né, em letras maiúsculas para o sobrenome do autor, como a gente faz na citação pós-sentença, que a gente viu na última aula. Os prenomes do autor, né, pode ser o primeiro nome, se tem o nome duplo, né, dois nomes e mais um sobrenome, não importa, né, a gente vai chamar isso de prenomes, e eles vão ser abreviados, né, somente a sigla, as iniciais, desculpa, com uma pontuação abreviando. E depois a gente vai colocar o nome da obra, né, então nesse caso há um destaque negrito, né, esse destaque ele pode ser em itálico ou sublinhado, mas a gente tem adotado, né, na UFPR o padrão negrito. Tá? Então vocês também façam isso no projeto de vocês. O local, né, da publicação da obra, a editora, aqui é uma editora AHA, e o ano da publicação. Tá? Essa vai ser a estrutura básica das informações, né, que a gente deve apresentar na lista de referências. Bom, outra informação importante que a gente deve ter em mente é o seguinte: tá? A gente tem alguns elementos essenciais que devem ser apresentados na lista de referência. Tá? Esses elementos são os seguintes: a gente tem que identificar quem é o autor ou os autores da obra, tá? O título da obra consultada, tá? O local em que a obra foi produzida ou publicada, quem foi o editor ou produtor da obra, e o ano da publicação ou o ano da produção daquela obra. Tá? Então esses são os elementos essenciais para as diversas formas de trabalhos científicos e bibliográficos que a gente vai consultar e que vai servir de base para o nosso embasamento e que devem constar na lista de referências. Outras informações, elas são elementos opcionais, tá? Mas em muitos casos, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ter que colocar essas informações quando elas estão disponíveis. Tá? Então, aqui são as informações essenciais e as opcionais a gente vai colocar quando elas estiverem disponíveis. Né? E a gente vai ver que para alguns tipos de trabalhos, né, é muito importante que a gente coloque também essas informações opcionais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a forma de apresentação da autoria. Né? Então a gente tem uma estrutura básica, né, que é justamente essa apresentação do sobrenome do autor. Né? Então o último nome do autor, né, que vai ser colocado em destaque, né, com letras maiúsculas, e depois, né, a gente coloca uma vírgula e apresenta os prenomes do autor. Né? Aqui a gente tem duas opções que está sendo dada pelo manual da UFPR, que é colocar de maneira abreviada, que é a maneira mais utilizada e mais indicada. Então a gente coloca lá, no caso do Olavo Bilac, né, O ponto, ou a gente poderia colocar, né, Bilac e aí os prenomes por extenso. Nesse caso, ele está apresentado também com letras maiúsculas, tá? Mas não é o mais comum. O mais comum é que o sobrenome esteja destacado com todas as letras em maiúsculo e os prenomes, quando eles estão escritos por extenso, né, apenas a primeira letra esteja em maiúsculo e as demais em minúsculo. Tá? Bom, além disso, existem algumas particularidades, principalmente, né, nomes aí de origem
de língua portuguesa que vão complicar um pouquinho na hora de a gente colocar, né, o último nome do autor. E também, né, os prenomes, quando a gente tem essas partículas, de, e, da e assim por diante. Né? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? Paulo de Azevedo é o nome do autor e Júlio César de Melo e Souza. Tá? Como é que a gente faz a abreviação, né, principalmente dos prenomes, na lista de referência? No primeiro caso, a gente vai colocar somente o último nome, então a gente não coloca de Azevedo, né? A gente vai colocar apenas Azevedo e a gente vai abreviar P ponto e D ponto final. Tá? Embora, obviamente, não haja esse ponto final aqui, esse pontinho aqui ele vai servir para separar, né, o nome do autor do título da obra que vem na sequência. No caso de um nome composto, vamos colocar assim, Melo e Souza, tá? A gente vai citar apenas o último sobrenome. Então vai ficar Souza, vírgula, J. C. de Júlio César. O D a gente escreve por extenso, não faz a abreviação dele. M, tá? De Melo, ponto, e o ponto aqui que serve para separar, tá, o nome do autor do título da obra. Bom, quando a gente tem 2 ou 3 autores, né, o que acontece? A gente vai separar esses autores por ponto e vírgula. Como a gente faz na citação pós-sentença que a gente viu na aula anterior, né, quando o sobrenome dos autores estão entre parênteses. Tá? Então segue a mesma lógica. Né? A gente tem lá o Anthony de Crespini, então a gente coloca Crespini em letras maiúsculas, né, vírgula, A, ponto, D, e aqui ponto e vírgula. Né? Então aqui já, o ponto e vírgula já serve como separador para a próxima informação que vem. Aí a gente tem o segundo autor, né, Kenneth, já tem a abreviação aqui R, né, Minogue. Então viria Minogue em maiúsculas, vírgula, letra K, ponto, e letra R, ponto. E na sequência viria aí as outras informações. Se tivesse um terceiro autor, seguiria a mesma lógica. Né? A gente colocaria ponto e vírgula, sobrenome em maiúsculas do terceiro autor, vírgula, e as iniciais, né, do autor com ponto na sequência. Agora, quando a gente tem mais de 3 autores, a gente pode proceder de duas formas. Né? No documento, a gente viu que a gente coloca lá o sobrenome do primeiro autor, né, e usa a expressão et al., né, que é do itálico, do latim, desculpa, né, que está abreviado, de forma a indicar que tem outros autores lá, né, que esses outros são pelo menos mais 3 autores ou mais. Tá? Na lista de referência, a gente pode manter esse padrão de et al., né, colocando somente o sobrenome do primeiro autor, então Almeida, vírgula, J, da, né, como tem um nome de origem portuguesa, né, C. ponto, et al. Ponto. Tá? Então, essa seria uma forma mais curta e também mais comum, né, de ser apresentado nas referências. Porque com o restante das informações essenciais que a gente vai colocar, a gente já conseguiria identificar essa obra, localizar numa biblioteca, numa livraria e assim por diante. Tá? Mas pode ser que seja exigido, né, ou pela universidade, ou pela revista científica para onde a gente vai mandar um trabalho científico, que seja colocado, né, por extenso ali todos os autores. Nesse caso, a gente segue a mesma lógica, né, coloca o nome de todo mundo, Almeida, J. da C. Ponto e vírgula, Vargas, né, ponto e vírgula, Lobato, ponto e vírgula, Ferreira e assim por diante. Né? Então colocam o sobrenome de todos os autores em letras maiúsculas e as suas iniciais, né, separando todos os autores por ponto e vírgula. Então pode ser feito das duas maneiras. Eu recomendo, né, para fins do nosso projeto de pesquisa e para outros trabalhos acadêmicos que vocês possam vir a desenvolver aqui na universidade, que usem a maneira abreviada, o et al. Tá? Bom, além disso, a gente pode ter alguns trabalhos, como livros, né, em que o título, né, de autoria que aparece na capa não é dos autores de todos os capítulos do livro, mas de um editor, de um organizador, de alguém que compilou, né, diferentes trabalhos, um coordenador e assim por diante. Quando isso acontece, né, que a gente tem uma obra que a gente consultou e que o autor principal que aparece ali não é necessariamente o autor dos capítulos que contém nesse trabalho, né, que ele é um organizador, um editor, a gente coloca essa informação nas referências. Então aqui a gente tem várias formas, né, de apresentação ou de condução, de organização de um trabalho. Né? Pode ser um editor, pode ser um diretor, um compilador,
coordenador, né, ou organizador, enfim. E como é que a gente faz a apresentação dessa informação nas referências? A gente vai colocar logo após o nome do autor ou dos autores, quando tem mais de um, né, como é o caso aqui dos coordenadores, né, Rogers e Parrillo, essa informação de maneira abreviada. Né? Então, no caso de ser um editor, a gente vai colocar entre parênteses E maiúsculo, D minúsculo, ponto, fecha parênteses, ponto novamente. Tá? Então, isso aqui é uma informação que a gente coloca esse ponto depois, né, para separar a informação que vem na sequência. Mesma coisa para um diretor, então é dir ponto, né? Para um compilador é comp ponto, para o coordenador é coord ponto e para o organizador é org ponto. Então os mais comuns, né, principalmente nos trabalhos mais atuais, é que a gente tenha um organizador ou um editor. Né? Então isso é o que mais aparece em obras, né, que tem um ou mais autor que são organizadores ou editores da obra. E dentro da obra vai ter capítulos, né, ou artigos elaborados por diversos autores. Tá? Então eu estou colocando esse caso porque ele é bastante comum. É muito provável que na pesquisa bibliográfica de vocês encontrem, né, um livro, um e-book que tenha essa característica de ser organizado por um ou por 2, 3 autores e que dentro do livro tenha, né, capítulos de diversos autores. Bom, na sequência dessa aula a gente vai ver os principais trabalhos acadêmicos, né, que a gente vai utilizar para a formação do nosso, né, projeto de pesquisa para essa disciplina, mas também para a monografia de vocês mais adiante, ou quem se aventurar aí em trabalhos de iniciação científica, né, também vai se deparar com essa questão. E aí eu elenquei alguns, né, tem mais fontes possíveis de serem consultadas, como artigos em revistas, né, em jornais, CD-ROM, enfim, páginas na internet. Então, existe uma série de outras fontes, né, de informação que a gente pode utilizar e cada uma delas vai ter um padrão, né, de referenciamento. Aqui eu selecionei os mais comuns, né, aquilo que a gente vai usar mais, principalmente para os propósitos dessa disciplina. Então, o primeiro deles, né, eu estou seguindo em ordem alfabética, de acordo com o que aparece lá no site do Sistema de Bibliotecas da UFPR. Então, o primeiro deles seria o artigo, né, de periódico ou revista científica. Então, como é que a gente faz a apresentação, né, das informações básicas aqui na lista de referências? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter o nome dos autores, certo? Seguindo aquele padrão que a gente acabou de verificar, tá? Que sobrenome e os prenomes abreviados, tá? Dos autores do artigo que a gente está consultando. Depois a gente apresenta o título do artigo. Né? E vocês vão ver o seguinte, que esse título do artigo ele não está destacado. Para artigos científicos, a gente não destaca o título do artigo, mas o nome da revista científica em que esse artigo foi publicado. Tá? Então aqui a gente tem lá o título, né, descrição de 2 novas espécies, Homoptera, e depois a gente tem o nome da revista. Né? Então vocês vejam, tem o título, ponto, nome da revista. Então, Revista Brasileira de Zoologia, vem destacado em negrito, vírgula, a gente coloca o local, né, onde essa revista é publicada. Se essa informação não estiver disponível, a gente pode omitir, tá? Mas vejam que seria um elemento essencial. Curitiba, né, que é o local da publicação. E geralmente as revistas elas trabalham com volumes, né? Então a cada ano geralmente é um volume e ela pode, dentro desse volume anual, lançar várias edições, então ela vai ter uma numeração. Nesse caso, né, eles lançaram o número 1 e 2 de maneira simultânea, então está dentro desse compêndio aqui dos números 1 e 2. Então essas informações são bastante importantes, né? O volume da revista e o número, porque se a gente colocar só o ano, a gente vai acessar o site da revista e vai ver que dentro daquele ano tem diversos números, né? E pode ser que tenha mais de um volume também, pode ter um volume especial daquele ano. Então a gente vai se bater um pouquinho para achar o artigo que a gente quer. A gente deve indicar também as páginas, né, onde encontra-se o artigo que a gente consultou. Então, dentro de um número, a gente vai ter vários artigos e eles vão seguir uma ordem. Né? Então, se ele não é o primeiro artigo, ele não vai começar na página 1.
E geralmente, né, a numeração ela vai seguindo dentro do volume. Então, se eu estou no número 3, por exemplo, a numeração não vai começar no número 1. Né, ela vai começar, sei lá, na página 300. Né, porque a numeração segue o volume e não o número da edição. Então, esse é um detalhe também bastante importante para a gente prestar atenção e colocar as informações aqui. E a gente põe a data finalmente. Tá? Geralmente as revistas elas têm números com uma certa periodicidade. Pode ser mensal, pode ser bimestral e assim por diante. Nesse caso, essa edição 1 e 2 ela se refere ao período de março a junho. Então a gente, se tem essa informação disponível, a gente deve colocar de maneira abreviada. Então mar, ponto, barra, para indicar que é um intervalo, né, de meses, junho, ponto, né, para abreviar também que é março e junho. E aí coloca o ano da publicação. Nesse primeiro caso, como é um artigo de 92, provavelmente é um artigo que está numa revista impressa. Tá? Então, portanto, a gente não tem como indicar um link, como a gente está fazendo aqui embaixo. Quando a gente consulta um artigo científico, né, que é o mais comum hoje em dia, pelo menos nos trabalhos mais atuais, esse artigo vai estar disponível na internet. Tá? E quando isso acontece, a gente deve indicar qual é o site que a gente consultou e quando a gente acessou essa informação. Por que a gente coloca a data de acesso? Porque pode acontecer que, por algum problema técnico, ou porque a revista deixou de existir, ou porque ela migrou para um outro endereço eletrônico, quando uma pessoa for consultar, ela pode não encontrar lá. Então essa informação é importante para indicar que quando a gente consultou estava disponível. Pode ser que, sei lá, 20 anos depois, não esteja mais disponível naquele endereço eletrônico. Então a gente coloca da seguinte forma: disponível em 2 pontos, e aí copia o link, basicamente o link completo da onde está disponível aquela obra. E põe um ponto final para separar a próxima informação. E a gente vai colocar acesso em 2 pontos, aqui 27 de outubro, então outubro abreviado, as 3 primeiras letras do mês, ponto, e o ano em que foi acessado, e ponto para finalizar os dados da referência. Bom, a gente tem ainda outra forma de apresentação, que são os artigos que possuem esse localizador único chamado DOI, que é um outro link, que é um link permanente. Então, independente se eu mudar detalhes, reorganizar o meu site, aquela informação ela não se perde, ela sempre vai remeter para a localização correta, da onde está disponível aquele artigo. Então, nesse caso, a gente teria basicamente as mesmas informações apresentadas anteriormente, destacando aqui a revista Odontologia da Unesp, Araraquara, enfim, com o volume, número da edição, páginas, dezembro de 2018, e aí colocando o disponível em. Então a gente coloca o link onde está disponível, que é o link mais longo, acesso em 21 de junho de 2019, e depois a gente coloca o endereço DOI, que basicamente vai ter esse padrão, dx.doi.org, barra, e aí um número, uma sequência de números separados por uma barra aqui, 10.1590, tarará, tarará, que é o localizador, ou a identidade única daquele documento. Basicamente isso que significa aqui o DOI. Então, basicamente teriam 2 links aqui, o link onde a gente acessou e aquele link que dá, caso haja algum problema no futuro com o link original, esse aqui vai direcionar para onde está disponível o arquivo. Bom, outro trabalho que a gente pode consultar é uma obra que foi organizada ou editada, que tem vários capítulos ou vários artigos ali dentro, mas a gente não vai usar a obra completa. A gente lê um capítulo específico e esse capítulo é de autoria distinta de quem organizou o trabalho. Nesses casos, a gente vai fazer a citação da seguinte forma. A gente começa com os autores do capítulo que a gente consultou. Então, nesse caso, a gente tem lá Bittar e Ortega. O nome do capítulo. Então, aqui seria gestão ambiental, o título do capítulo. E depois a gente vai indicar que essa obra intitulada Gestão Ambiental está dentro de outra obra. Então, esse em 2 pontos indica que ela está contida em um trabalho editado, nesse caso, por Oliveira e Brito. Então aqui tem a indicação, que eles são os editores, cuja obra se intitula Geologia de Engenharia. Então aqui a gente vai destacar em negrito o título da obra, não o título do capítulo. E depois a gente traz as informações complementares. São Paulo,
Dois pontos, nome da editora, então aqui é a BGE, vírgula e o ano. Tá? Então esse padrão aqui também é bastante importante para livros, tá? Que é a apresentação do local, que é a cidade, basicamente, São Paulo, dois pontos, nome da editora, a BGE, e o ano da publicação. Nesse caso, tá, como está contido dentro de uma obra, a gente deve indicar as páginas em que se encontra esse capítulo. Então, P, ponto, né, uma abreviação para páginas, e aí a gente coloca 499-508, ponto. Tá? Então, essa é uma informação aqui que nesse caso é obrigatório, né, a menos que o livro não tenha paginação. Tá? Então, aí não é necessário colocar essa informação. Mas, havendo a informação disponível, né, a gente deve inserir nas referências. Bom, outro trabalho que a gente pode usar, né, como fundamentação são as dissertações de mestrado. Né? E elas vão seguir a seguinte estrutura. Né? O básico, que é o nome do autor, e aí a gente vai destacar em negrito o título da obra. Né? Então aqui a gente tem lá, ação in vitro do medicamento homeopático Canova, parará, parará. Ponto. Né? Depois a gente informa o ano, né, da publicação ou da defesa dessa dissertação, o número de folhas que ela possui. Né? Então a gente pode ter uma paginação para os elementos textuais, e aí tem outra numeração para os elementos pré e pós-textuais. Então a gente coloca o número de folhas que tem, né? Desde a capa até a última folha lá do anexo, do apêndice, o que tiver. Tá? Então, depois do ponto, né, para abreviar a folha, a gente escreve do que se trata. Então, aqui é uma dissertação. Né, então, abre parênteses e coloca em qual mestrado essa dissertação foi defendida. Então, aqui, mestrado em Biologia Celular e Molecular. Fecha parênteses. Aqui usa, né, um travessão e indica qual é o setor ou instituto, né, da universidade que está vinculado aí, esse mestrado. Nesse caso, seria o setor de Ciências Biológicas, vírgula, Universidade Federal do Paraná, vírgula, e aí indica a cidade, né, onde se encontra esse mestrado. Então aqui é Curitiba. E o Paraná, né, colocado aqui entre parênteses, um elemento opcional, né, poderia ser só Curitiba, vírgula, e repete-se aqui o ano da defesa 2005. Tá? Depois, se essa obra estiver disponível online, uma coisa mais recente, né, então muito provavelmente vai estar disponível na internet, a gente coloca as informações complementares. Disponível em, o link onde está disponível, ponto, acesso em, e a data, né, 27 de outubro, ponto, 2017. Né, faltou só um pontinho aqui no final para concluir essa referência. Então, veja, se a gente consultou uma dissertação impressa, né, então a gente não vai indicar esse link posteriormente. Mas, se ela estiver disponível online, aí a gente pode indicar. Bom, uma coisa bastante importante também são os livros digitais, né, os chamados e-books. E eles seguem basicamente a mesma estrutura. Né, no seguinte sentido, a gente tem o nome dos autores, depois, em destaque, o título da obra, né, criação, proteção e uso legal de informações e ambientes da World Wide Web, ponto, São Paulo, então o local, cultura acadêmica que é a editora, vírgula, o ano da publicação. A gente indica que se trata de um livro eletrônico, então coloca a palavra, né, embora seja em inglês, né, e-book, ponto, e indica onde está disponível. Então, disponível em, nesse caso, é um link DOI, né, ponto, acesso em 27 de outubro de 2017. Tá? Então, também a gente precisa indicar em que data a gente acessou aquele livro eletrônico para informar o leitor que esse link que a gente indicou aqui futuramente pode não estar disponível. Bom, o livro, né, que é o mais elementar, que a gente já viu como que se faz a citação. Nesse caso, eu gostaria de destacar só o seguinte. No livro, ou no título da dissertação, monografia, coisas do gênero, a gente destaca só o título. Se houver um subtítulo, a gente não vai destacar em negrito. Tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui uma biografia do universo. Tá? E aí tem um subtítulo, do Big Bang à desintegração final. Então, a gente vai destacar em negrito só o título. Né? O subtítulo ele fica escrito normalmente. E aí a gente coloca o local, editora e a data da publicação. Nesse caso, só o ano. Tá? Rio de Janeiro, Zahar, 2001. No caso da monografia, basicamente ele vai seguir um padrão muito similar ao da dissertação, que é o seguinte. Bom, autoria, tá?
Nesse caso, a gente tem um título composto, né? Ou seja, tem o título e subtítulo, então a gente vai destacar só o título, adota mais, 2 pontos, rede social para adoção de animais. Ponto, o número de folhas, né? Então a diferença aqui não aparece o ano na sequência, então a gente coloca lá 160 folhas, ponto, indica, né, a natureza da obra, monografia de graduação, abre o parênteses e diz qual é o curso, então nesse caso seria um tecnológico em análise e desenvolvimento, vírgula, um traço, e indica qual é a Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018. Tá? Se essa monografia estiver disponível online, a gente consultou, né, a versão online, a gente coloca lá, disponível em, o link, né, 2 pontos, ponto, daí acesso em, 2 pontos, e a data. Tá? Então, nesse caso, parece que, né, pelas informações que são apresentadas, que se refere a uma versão impressa desse trabalho, provavelmente disponível na biblioteca da universidade. Bom, outro tipo de trabalho muito comum de ser utilizado em nossas pesquisas são os artigos científicos apresentados em eventos, né, congressos, seminários e assim por diante. Né? E esses eventos, eles costumam elaborar uma obra que reúne todos os artigos que foram apresentados. Né? E essa obra se chama Anais, né? Que basicamente é uma memória, um histórico do que aconteceu naquele seminário. E geralmente esses seminários ou congressos, eles têm uma periodicidade, anual, bianual, enfim. Né? Então, é uma forma de organizar tudo que foi produzido naquele ano, né? E compilar tudo num único documento, que é chamado de Anais. Então, como é que a gente faz a citação de artigos científicos, né, que constam nesses anais, que podem ser impressos ou disponíveis online. Né? Então, atualmente é mais comum que eles estejam disponíveis de maneira eletrônica. Então, da mesma forma, a gente vai colocar a autoria, como a gente já viu o formato padrão, o título do trabalho sem nenhum destaque, e aí a gente vai colocar o seguinte, ele está contido em, né? Então, em, 2 pontos, o nome do evento científico. Tá? Então, esse nome vai aparecer em letras maiúsculas. Né? Então, Seminário Nacional de Forjamento. Vírgula, a gente vai colocar a edição. Né? Então, esses congressos, né, que tem uma periodicidade, então ele começa com o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Então, a gente coloca o número, né, em números romanos. Pode ser que o evento adote outra numeração. Números arábicos, desculpa. Né? Pode ser que os congressos usem números romanos, etc. Tá? Mas a gente vai colocar sempre em números arábicos. Então aqui seria o 16º, né? Então a gente só coloca 16. E esse ponto a gente coloca para indicar que seria o 16º, né? Pode ser que cada um use. Não, esse é o... geralmente contando, né? Em ordinais. Mas esse ponto aqui ele é obrigatório. Vírgula. O ano, 1996, vírgula, o local. Tá? Então aqui foi na cidade de Porto Alegre. Ponto. E aí a gente vai destacar o nome, né, do Anais ali. Então aqui seria Anais e veja que tem 3 pontinhos. Né? A gente pode usar esses 3 pontinhos para não repetir o nome do congresso. Né? Porque na verdade o título completo seria Anais do 16º Seminário Nacional de Forjamento. Tá? Então não há necessidade. Então a gente abrevia com os 3 pontinhos, mas ele está destacado justamente para indicar que se trata de um artigo que foi apresentado em um congresso, né, ou nesse caso um seminário, um evento científico, e depois a gente coloca, né, qual que foi a cidade, né, da edição desses anais. Deixa eu só voltar aqui que eu avancei. Então a cidade é Porto Alegre. Né, quem fez a edição, então nesse caso foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente o Centro de Tecnologia, 1996, e depois a gente indica, ao final, né, ponto, qual foi a página, né, ou em que intervalo dessa obra consta o artigo que a gente consultou. Então esse artigo especificamente vai estar entre as páginas 29 e 39. Bom, a gente tem aí também, né, as teses de doutorado, né, que pode ser uma fonte de consulta bastante valiosa para a nossa pesquisa. E da mesma maneira, a gente apresenta ela da seguinte forma. Né, autoria, o título destacado, então aqui a gente não tem subtítulo, apenas um título, né, então ele vai estar em negrito. O ano, 2013, o número de folhas, 155, indica que natureza que é, né, dessa obra, então é uma tese, daí entre parênteses, doutorado em geologia, fecha parênteses, travessão, qual é o setor ou instituto que está vinculado a esse doutorado, então aqui seria o setor de ciências da terra, vírgula, nome da universidade, Universidade Federal do Paraná,
A cidade, Curitiba, então veja que aqui não tem o Paraná entre parênteses, né? A gente só usa quando houver algum tipo de ambiguidade, por exemplo, tem o nome de uma cidade que pode ter em 2 estados diferentes, então a gente diz em qual estado se refere. Né? No caso de Curitiba, não há necessidade. E de novo a gente apresenta aqui o ano de 2013. Nesse caso está disponível online, então a gente coloca lá disponível em, o link, né? E a data do acesso. Então acesso em 27 de outubro de 2017. Então essas foram aí algumas das possibilidades de fontes, né, bibliográficas para serem consultadas e utilizadas no nosso projeto de pesquisa ou na nossa monografia e assim por diante. No manual, que eu recomendo para vocês consultarem, né, vai ter outras formas. Né? E no próprio portal lá do Sistema de Bibliotecas, né, que tem a orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos, também tem mais exemplos. Então tem um link específico nessa página que se chama Referências, que tem uma tabelona que mostra de maneira mais direta, né, como é que a gente formata na ABNT e outras normas, né, como é o caso da APA, que é bastante comum, principalmente para trabalhos publicados, né, por cientistas brasileiros, enfim, todos os cientistas, em artigos científicos internacionais. Né. Então eu recomendo que vocês consultem, né, esses 2 documentos para a elaboração da lista de referência de vocês. Bom, eu desejo a todos aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.